A paz do Senhor Jesus Cristo para você. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, todos aqueles a quem você ama. Eu sou Silvio Braga, está aqui do meu lado o irmão Efraim Barros, presbítero Efraim. Hoje nós estamos aqui nessa live, como você sabe, cada dia nós encontramos uma pessoa para vir falar sobre um assunto. Hoje nós vamos falar sobre a fé, né? O presbítero Efraim está aqui comigo, nós conversamos ainda há pouco, terminamos um culto ali maravilhoso na Monte Sião. O irmão Efraim congrega quanto tempo já, filho, na Monte Sião? Uns 2 anos? Quase 2, né? 2 anos. E ele está aqui conosco hoje para falar sobre a fé, né? Os princípios da fé, questões da fé. E eu quero passar para ele cumprimentar você, abrir o texto da Bíblia que ele quer, e Deus falou com ele para falar, e eu tenho certeza que hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito corriqueiro nas nossas igrejas, o assunto da fé. Essa palavra tão pequena, mas que significa tanto na vida dos crentes, né, irmão Efraim? Sim, quero cumprimentar todos os meus irmãos na paz do Senhor, dizer, pastor Silvio, é uma satisfação muito grande estar aqui contribuindo nessa abençoada live. Tenho acompanhado esse trabalho que é de muita importância, não só para nossas vidas, mas para a vida daqueles que nos assistem também. Verdade. E o texto que eu trouxe, que eu escolhi nessa noite, é sobre a fé, né? Que o pastor estava falando. E o texto que eu escolhi foi em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Pedir desculpa, não. Não, que isso, acontece. Aqui é ao vivo, aqui acontece assim. Começando, né? Até falando. Se assustou. Aqui é assim. Pedir perdão aos meus irmãos. E se você tem uma Bíblia na sua casa, dificilmente, né? As pessoas não têm, né? Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, ele fica depois de Timóteo. Hebreus capítulo 11 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A gente vai orar. Nós vamos falar sobre a fé, já a oração só no final. Certo. Vamos falar sobre esse assunto da fé que você preparou aí, esse breve comentário sobre essa palavra, né? Que é uma palavra que muita gente considera simples, mas que é de grande importância para a vida dos crentes. A revelação da fé, o estudo sobre a fé. É verdade. Pode ficar à vontade. O escritor aos Hebreus aqui, ele dá uma relação de pessoas que tiveram uma experiência com Deus, que tiveram um relacionamento esses que veio através dessas duas letras, né? Fé, que é tão forte essa palavra que muitas das vezes a gente não sabe colocar em prática. E o escritor aos Hebreus, ele começa o capítulo 11 colocando em destaque a palavra fé.
ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Falar sobre fé a gente olha para dentro da Bíblia e vê muitos homens que passaram por esse momento, que colocaram sua fé em prática. O escritor aos Hebreus, ele vem relacionar, vem dar uma lista de pessoas que colocaram a sua fé em prática e que tiveram essa fé no único Deus. Desculpa. E Abraão, ele foi um homem que recebeu uma promessa de Deus, que se não fosse através da sua fé no único Deus, ele jamais iria sair do meio da sua família para uma terra que nem ele mesmo sabia para onde estava indo. Mas Abraão, ele acreditou no único Deus verdadeiro. Deus, ele vem se revelar para Abraão e diz: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. É muito forte. É uma promessa assim muito, muito forte que Abraão, eu não sei se chegou a ter dúvida, né? É uma boa pergunta. Mas se ele chegou a pensar isso, ele logo desclassificou, né? E logo descartou. Descartou logo e colocou a sua fé em prática. Como eu já falei e volto a repetir, muitas das vezes nós não sabemos colocar essas duas letras em prática, né? Em ação. Abraão, ele não mediu essa dificuldade. Ele saiu do meio da sua parentela, dos seus pais, que não acreditavam no único Deus, e decidiu caminhar a essa promessa que Deus lhe fizera. É muito forte. A revelação da fé na vida de Abraão, até por isso que ele é chamado de pai da fé. Isso. Para você imagina, né, Efraim? Uma coisa interessante. Ele estava lá na casa dos seus pais, vivendo naquele antro de idolatria, e ele ouve a voz de Deus. Isso. Ele diz: rapaz, sai do meio da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Quer dizer, Deus não mostrou tudo para ele, porque o sonho de Abraão era ser pai. Antigamente, esses homens muito ricos, né? Até hoje, né? Até recentemente a gente via muito isso, né? Eles mantinham a sua etnia nos filhos. Sim. Ele mantinha o seu reinado nos filhos. Então o sonho de Abraão era ser pai. Porém, você sabe bem a história, acho que as pessoas que estão vendo também sabem, a esposa dele era estéril. Não podia ter filhos. Agora tu imagina que Deus fala para ele que vai ser pai de uma grande nação. Interessante, pastor, desculpa. Tá ali cortando. Não, fica à vontade. Importante que quando Deus envia a promessa, a Bíblia vai dizer que ele já era avançado. Exatamente. E a mulher já tinha deixado o costume natural das mulheres. O costume natural das mulheres. E quando Deus envia a mensagem, a promessa a Abraão, a sua esposa ouve, e a Bíblia diz que ela ri. Ela não acredita na promessa. Ela não crê nas promessas que Deus fez para ele. Interessante isso, né? Mas ele fala e diz assim: olha, no tempo ainda de vida. Ou seja, ele estava dizendo para Abraão que antes que Abraão viesse a dormir, a
falecer, a promessa viria a se cumprir. Sara ri, porque a promessa não era tanto para ela, né? Era para Abraão, né? Então, por isso que ela riu. Sim, sim. Rapaz, é interessante. Vamos falar um pouco sobre isso. Aí, ele sai do deserto, né? Sai do deserto e tal, acontece muitas coisas. Aí nasce o filho. Aí, sim, ele tenta ajeitar as coisas, ajudar Deus, se envolve com a criada dele lá, com a serva, ele tem um filho, esqueci o nome do menino agora, Ismael, mas não era ainda. Deus ia fazer isso da mulher dele, Sara. Aí o menino nasce, o menino cresce. Aí lá pelas tantas, Deus pede o menino. Isso. E aí? Não precisa ter essa fé também para obedecer? Foi aí que Abraão exercita a fé. De fato. Né? De fato mesmo, porque Deus fala para ele, olha, tu vai sacrificar o teu filho, o teu único filho aqui que tu ama. Deus faz questão de dizer isso. Interessante, pastor Silvio e os nossos irmãos que estão nos assistindo, que a promessa, Abraão estava vendo ali que era seu filho Isaac, né? Mas Deus coloca em prova Abraão agora, né, para ver até que ponto a fé de Abraão ia permanecer fiel a ele. Deus fala para nossa linguagem, que vamos colocar aqui. Tu estás vendo teu filho, tu estás vendo, Abraão, a promessa que eu falei para ti que viria. Sim. Pode continuar, fica à vontade. Tu estás vendo? E quem sabe aquele diálogo, né? Sim. Agora eu quero que tu me devolva essa promessa. Eu quero que tu sacrifique o teu único filho. É verdade. Irmãos, eu quero que tu faças. Eu quero que tu faças aquilo, eu acho que acredito sim, que foi como uma espada no coração de Abraão. É verdade. Porque era o filho que ele amava, né? O filho que ele tanto sonhou e esperou tanto tempo por essa promessa. Eu quero abrir um parênteses aqui, se o senhor me permite. Pode ficar à vontade. E dizer a você que nos assiste nesta quinta-feira, saiba que a promessa que Deus fez a você, não sei qual foi, mas só você e Deus sabem. A promessa que Deus fez a você, se você colocar em prática a sua fé, a fé de esperar a promessa se cumprir, ela chegará no momento certo e ela irá se concretizar. Amém. Né? Depois que coisas acontecem, Abraão, eu acho que o escritor dos Hebreus que fala, né? Que ele tinha certeza de que se ele sacrificasse o filho, queimasse ele no holocausto, Deus iria levantá-lo das cinzas. Abraão teve essa fé no seu coração de que, mesmo se ele sacrificasse o seu filho, ele tinha essa fé que nós estamos falando para você que está nos assistindo. Ele tinha essa fé de que, mesmo ele sacrificando o seu filho Isaac a Deus, ele ia morrer, ele ia queimar o menino, e depois ele acreditava que Deus iria reerguer ele das cinzas. Que coisa forte, né? É muito forte. A revelação da fé, rapaz. É uma coisa assim contagiante, né? O irmão escreveu os Hebreus, ele faz essa construção. Faz. Agora, porque, cara, a fé, ela é algo extremamente poderoso. Sim. Eu te pergunto, se não fosse a fé, Abraão não seria o pai da fé. Se Abraão não tivesse essa fé,
O escritor, pastor, aos Hebreus, aqui no versículo 6, ele vem dar essa resposta. Sim. Ele vem dizer bem assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui está a sua resposta, né, pastor? Verdade. Se Abraão não tivesse acreditado na promessa de Deus, ele não seria o pai da fé. E o escritor aos Hebreus aqui não colocaria aqui não abriria esse testemunho. esse testemunho, não abriria esse leque de pessoas que vieram exercitar a fé, que é uma coisa tão importante na nossa vida, e que mais lá na frente nós vamos perceber que a fé, ela vem nos trazer tantos benefícios, mas também ela vem trazer sofrimento. Que isso, irmão? Mas o escritor aqui aos Hebreus, se me permite, eu vou ler novamente. Ele diz bem assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Esses antigos aqui alcançaram testemunho, mas esse testemunho teve sofrimento. Muito sofrimento. Teve sangue derramado, teve morte. Viviam se escondendo entre buracos, entre cavernas, fugindo. Jezabel, né, perseguiu muito a Elias. Mas Elias nunca deixou de acreditar em Deus. Se a gente fosse falar, né? A descanso do povo não é. Né? Sim, Noé, porque quando Deus falou para Noé construir a arca, muitas pessoas olhavam para ele e diziam assim: esse cara tá maluco. Construir uma embarcação dessa, de tanto tamanho, e tá pregando que o mundo vai acabar e que vai acontecer um dilúvio e tantos dias vai chover e que tudo irá se acabar na face da terra. Verdade. Mas Noé acreditou na promessa também de Deus. E ele exercitou e veio o benefício, que foi a salvação da sua família, dele, de toda a sua família, daquelas pessoas que entraram e de todos os animais. E também ele salvou a raça humana. Sim. Né? Uma coisa interessante, né? Por causa da fé. Por causa da fé, é verdade. Tá vendo só como a gente vai falando da fé e vai surgindo o assunto? Agora, por quê? Você pode ir um versículo aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. O que isso quer dizer? Então você que está assistindo aí, você diz assim: eu vim de família pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o que mais, e não dá. E não sei. Se tu olhar para o que tu está vivendo agora, se tu não tiver fé, tu não consegue se levantar. É verdade. Não é verdade? É. Se a pessoa ficar olhando, é isso, é aquilo. Meu avô morreu bêbado, meu pai está bêbado, eu acho que eu vou ter o mesmo. O irmão Paulo aqui, nós não andamos pelo que a gente vê. E é verdade, se a gente for olhar para o que a gente vê, sim, a nossa fé não se aflora. Agora, se a gente ficar com um pensamento fixo na fé da palavra de Deus, a fé sobrenatural, a gente avança. É verdade. Rapaz, é uma coisa incrível. É verdade. Você testemunha, você pode ter passado por isso. Eu já passei por isso, a Fernanda já passou por isso, nós já passamos por isso. Está numa situação que não tem nada. Sim. Não é? Não tem nada. Mas de repente a gente se levanta e começa a fazer alguma coisa, começa a aparecer dinheiro, e começa a aparecer gente para ajudar, e começa a aparecer comida, e daqui a pouco aparece alguém para estar no nosso. Não é verdade? É verdade. Porque, rapaz, é assim, porque Deus fez a parte dele. Agora ele quer que a gente faça a nossa, agindo a nossa fé. Ele disse: eu te dei uma fé. Sim. Agora tu tens que agir a tua fé.
Aí ele entra com socorro. Porque se o cara ficar lá, não, ficar só deitado aqui, me balançando, e Deus vai me ajudar. É que nem aquela história, né? Do cara que estava numa enchente. Porque tem isso também, tem gente que tem a fé condicionada de forma errada. Essa história que a gente conta por aí, estava numa enchente no telhado da casa dele. Aí mandou os bombeiros num barquinho. Pula, fulano, tu vai te salvar. Ele disse, não, eu tenho fé de que Deus vai me salvar. Conhece essa história? Aí passou mais um tempo, aí foi um grupo de bombeiros. Pula, fulano. Não. Eu tenho fé que Deus vai me salvar. Aí por último chegou o helicóptero da Força Nacional. Jogou aquelas escadas, né, de corda. Sobe, fulano, sobe, vem. Não, Deus vai me salvar, eu tenho fé. Ele morreu, chegou lá no céu. Foi imediatamente falar com Deus. Meu Senhor, eu tenho fé em Ti, acredito em Ti, e Tu não veio me salvar? Não! Deus falou para ele, quem disse que eu não fui te salvar? Eu mandei o bombeiro, mandei a rabeta. E por último, mandei o helicóptero para te salvar. Mas tu não tomaste a atitude do que eu queria que tu fizesse. Se Abraão não tivesse tomado a atitude, não seria pai na fé. Se ele não tivesse saído da parentela da casa dele, sim, não teria acontecido. Se Noé não tivesse tomado a atitude de construir a arca, não teria salvado a raça humana. É verdade. Se Elias não tivesse tomado a atitude, não seria o profeta Elias. Sim. Se Davi não tivesse tomado a atitude, não teria matado Golias. Não tem uma menção na Bíblia de Deus chamando Davi para matar o Golias. É verdade. Se Isaías não tivesse dito, envia-me a mim, não seria o maior profeta messiânico da Bíblia. E a gente poderia ficar falando aqui das atitudes. É verdade. Que a fé, ela precisa ser combinada com uma atitude. Lembra lá na igreja sobre o som? Eu disse, eu não tenho como comprar esse som muito caro, não sei o quê. Não, vamos começar. É verdade. Em 5 meses, compramos o som. Pois é. Foi uma coisa tão inacreditável, né? Eu falo pro pastor que, depois pastor, como Deus faz, né? O pastor tem um trabalho de mandar mensagem para as pessoas e, não fugindo do tema da fé, nós estávamos numa casa de uma irmã, permita falar. Sim, fica à vontade. E essa irmã, o pastor nunca tinha conversado com ela e ela começou a contar um testemunho que ela estava passando muito ruim no seu coração. E ela pegou o celular, entrou no Facebook e não tinha forças para abrir o vídeo e assistir, mas ela colocou o celular em cima do peito e começou a ouvir aquela oração. E ela disse que Deus começou a restaurar o seu corpo físico. Ela acreditou, foi Deus fazendo isso, né? Então, o pastor faz esse tipo de trabalho de mandar mensagem. Quando ele lançou com o desafio do som, eu falei, meu Deus. Mas nós acreditamos e colocamos a nossa fé para funcionar em prática e concordamos com a atitude do pastor e Deus foi começando a agir e começando a tocar nos corações para ajudarem a obra e graças a Deus, falando mais um pouquinho adiante, que hoje até as centrais da nossa congregação já estão encaminhadas. Isso porque através da fé, através da atitude da fé que faz acontecer as coisas, porque a fé ela é o fim e o fundamento das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Nós não estamos vendo. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Você não está vendo o seu milagre. Você acha impossível
que aquele objetivo que você tanto sonhou, tanto quis, o sonho da sua faculdade, o sonho do seu trabalho, para que Deus não venha deixar faltar o pão sobre a sua mesa. Você acha, às vezes, muitas das vezes, quem sabe, você que está nos assistindo, que é impossível disso acontecer. Mas, para não me alongar muito, quero contar aqui um testemunho dessa pessoa maravilhosa que está ao meu lado. É mesmo? É. Testemunho de fé. Testemunho de fé dele próprio, que eu pego para mim, que estava um certo dia e que tinha todas as possibilidades de ligar para alguém para pedir uma ajuda, mas ele sentiu no seu coração de não ligar, porque ele sabia que Deus poderia agir, que iria agir. Quando ele me contou isso, eu falei, por que o senhor fez isso, pastor? Não era para o senhor ter feito isso, por que o senhor não ligou e pediu ajuda? Ele falou bem assim para mim, porque eu senti, no meu coração, que eu não deveria ligar. E aquelas palavras veio me alimentando, e cheguei à conclusão que a fé é isso. E ele disse para mim que um irmão que muito tempo nunca tinha mais falado com ele, e de repente ele olhou no celular e caiu aquela mensagem. E mandou uma bênção para ele. Então, a fé, né, pastor? Faz acontecer. Faz acontecer. O que eu quero dizer com isso? Você pode não estar vendo um milagre acontecer. Mas se você tiver a fé no seu coração e acreditar no Deus do impossível, eu quero, através dessa palavra aqui, dizer para você que assim como Abraão esperou a promessa se cumprir na sua vida, essa promessa irá ao seu encontro. Amém. Depois de todas essas palavras, só nos resta orar, né? Já apagou a luz pela segunda vez, é que a bateria já está acabando do celular. Vamos orar. Efraim vai iniciar e eu vou encerrar e despedir de todos vocês. Quero agradecer essa oportunidade, agradecer a você que está tirando um pouco do seu tempo para estar assistindo essa palavra, assistindo essa live, e dizer que você é muito importante, você é uma pessoa muito querida de Deus. E saiba, não sei o momento de dificuldade que você está passando, mas quero lhe dizer uma coisa: tenha fé. Tenha fé nas promessas de Deus. Tenha fé que o seu filho irá voltar para a casa do Senhor. Tenha fé que o seu esposo irá voltar para a casa do Senhor. Tenha fé que um dia você poderá dizer bem assim, e você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha mãe orou muitos anos por mim, muito tempo. E quem sabe a sua fé, muitas das vezes, veio querer abalar ela. Mas a minha mãe sempre teve um propósito de, das 6 da tarde, dobrar os seus joelhos. Minha mãe foi uma pessoa que nunca faltou numa oração de meio-dia. E todas as vezes que a minha mãe via eu saindo de casa, eu emociono. Eu também. Ela olhava para mim e colocava uma garrafa de café ao seu lado. E olhava e orava para Deus livrar-me de todo o mal. E ela entregava a minha vida na mão de Deus. E teve um dia que, em uma oração, Deus usou uma pessoa e disse assim para ela: tu não já tens entregado na minha mão? Descansa. Eu quero dizer para você, minha irmã e meu irmão, a
Acredite nas promessas de Deus na sua vida. Elas irão chegar na sua vida. Acredite nessa palavra. Que a fé é isso. Você não está vendo, mas ela irá se cumprir, porque você tem fé em Deus. Eu quero orar com você nesta noite, agradecendo a Deus por esta palavra. Quem sabe as lutas, dificuldades, elas vêm querer abalar a sua fé e vêm fazer com que você muitas das vezes tente retroceder. Mas essa palavra de Deus nessa noite, ela está lhe como uma injeção e dando ânimo, virtude, para que você sempre acredite na palavra do Senhor e nas promessas de Deus. Ore conosco nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por este convite que o pastor Silvio nos fez, Senhor, de estarmos aqui nesta noite, Senhor, aleluia, interagindo através da tua palavra. E o tema que o teu servo trouxe nesta noite foi de grande valia, Senhor, para a nossa vida, para a vida dessa pessoa que está nos assistindo, ó Deus. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção para essa pessoa que está nos assistindo ou que vai nos assistir daqui a pouco, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor vá ao encontro dela e que as tuas promessas, Senhor, elas venham se concretizar na vida dessa pessoa. Meu Deus, eu não sei o que é esse pai de família está passando, o que esta mãe, o que este filho está passando. Eu não sei o que esta família, meu Deus, está passando, mas o Senhor conhece, e eu quero te apresentar nesta noite, Pai, esta família. Quem sabe é um filho que está no mundo das drogas, a filha que está no mundo da prostituição, ou o pai ou a mãe que está no mundo do alcoolismo. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vá, aleluia, envie o teu Espírito nesta noite e que o Senhor toque nesta vida com um toque de libertação, meu Deus. Vá ao encontro desta família, Senhor, que tanto está precisando da tua ajuda, do teu conforto, do teu abraço, Senhor. Que a fé que nós pregamos nesta noite, Pai, ela possa renovar essa pessoa, que ela possa dar inspiração e que seus sonhos eles venham, aleluia, a se renovar a cada dia. Pai, abençoa esta família, Senhor. Nós, nesta noite, juntamente com o pastor Silvio, nós abençoamos, Pai, esta família, este lar, Senhor. Oh, aleluia, e que as tuas promessas venham se cumprir na vida desta família, deste pai, desta mãe e deste filho, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Pela vida do irmão Efraim que está aqui comigo. Olha pela sua família. Olha por mim, pela minha família. Olha pela família desse meu irmão, dessa minha irmã. Que possamos continuar, Senhor, a ter esta fé que faz a diferença e multiplica, assim, a certeza de que tu estás no controle de tudo. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amanhã nós voltamos de novo com todos vocês nesta live. Que Deus possa te abençoar e te iluminar. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Amém. Obrigado.